Livro de Timóteo, capítulo 6, no seu versículo 10. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para pastor aqui. Diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Trespassaram a si mesmo com muitas dores. Este é o versículo 10, que dá essa orientada para os irmãos que estão enganados nas religiões. E, infelizmente, é desta maneira que ocorrem os ensinamentos brasileiros de pastores, bispos, apóstolos, missionários, bispos, né? Tudo os ensinamentos deles é por amor e dinheiro. Eles colocam Deus como empregado deles, eles têm que orar, Deus tem que entender, eles têm que pedir, Deus tem que dar, eles têm que clamar, Deus tem que agir. Deus é obrigado a obedecer, né, esta qualidade de ensinamento de homens conhecido como por Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Falsos profetas, lobos devoradores, né? O conhecimento deles é lá. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O livro de Isaías, no seu capítulo 56, no seu versículo 11, diz: estes cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Observando as palavras de Deus, as repreensões de Deus a respeito desses ensinamentos malignos, destruidores que têm destruído vidas no Brasil, têm enganado muitas pessoas no Brasil. Observando esta qualidade de ensinamento, eu veio à conclusão de que a Bíblia Sagrada é, na mão destes homens, como um 38, ou como uma arma dessas armas, né, que são perigosas, né? A Bíblia na mão desses homens é usada para detonar, né, para matar, para atirar no povo, para tomar. Eles botam a Bíblia em cima do povo e diz: passa tudo para cá. Você tem que dar o seu dízimo, você tem que dar a sua oferta, você tem que dar o seu carro, você tem que dar a sua moto, e você tem que dar o seu tudo, você tem que ofertar. Tem pastores botando a Bíblia em cima como uma arma para tomar 30% do salário das pessoas. Esse apóstolo, né, conhecido no Brasil, para tomar 30% do salário das pessoas. Diz que é 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo, né? E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, diz aqui a qualidade deles, né? O anjo diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, né? Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a a paciência, né? E a mansidão, né? Este é o conselho do Espírito Santo para os homens de Deus. Está dizendo: foge disso, né? Sai destes homens, né?
segue outras coisas, né? Não permaneço ouvindo esta qualidade deles. Não assista a eles. Não acredite neles. Não pratique nada do que eles mandam, né? Saiam do meio deles. A Bíblia é toda, né? Lá no Apocalipse diz, sai dessa igreja, povo meu, né? Essa qualidade de pessoas que pregam desse jeito. Então o 12 diz assim, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de muitas testemunhas. Então, a palavra do que estes homens estão pregando são condenação e morte, né? Que eles estão levando as pessoas a crer que a salvação só pode se salvar se tomar banho de água, só pode se salvar se der dízimo, só pode se salvar se estiver fazendo jejum, só pode se salvar se estiver a semana toda adorando a eles no templo, porque não é adorando a Deus, né? Deus disse que não é adorando a eles. Aqui, ó, primeiro de novo. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seu Senhor por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada, tá vendo? Deus é contra, né? Quem está nesses templos ficar se apoderando, dizendo que é servo dele, porque não é, né? Cada quem tem que ficar em seu lugar, né? Então, quer dizer, está dizendo, você tem o seu pastor, você tem o seu bispo, você tem o seu apóstolo, você tem o seu missionário, estime a eles, cuide deles, né? Dê dinheiro, faça o que você quiser, né? Para que o nome de Deus, o verdadeiro Criador dos céus e da terra, não venha a ser blasfemado, né? E a gente vê no meio religioso eles pulando, falando línguas estranhas, cantando música. Isto não é mandamento de Deus, nem no tempo dos apóstolos, no Velho Testamento da lei de Moisés, música, e nem na graça, né, de Jesus ressuscitado para cá. Nosso batismo não é acontecido quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, mas o nosso batismo aconteceu no 6 de Romano. Talvez os irmãos que estão na escuta deste vídeo não tenham a sabedoria, porque os pastores que estão servindo, não têm a inteligência de ensinar. Porque quando as pessoas são gananciosas, as pessoas não querem ensinar a verdade do Evangelho. Mas quem vai estar na escuta deste vídeo, né, se gostar do vídeo, compartilhe o vídeo, né, dá o seu gostei no vídeo e se inscreve no canal. Olha o que diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O 2 diz assim, ó, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Ou não sabeis, os 3 diz aí, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, este aqui não é batismo de água, né? O nosso batismo aconteceu na cruz, na morte de Jesus, né? O versículo 3 prova muito bem. O 4 diz, de sorte que fomos sepultados com ele
pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Então, essas palavras aqui é totalmente diferente do conhecimento, dos ensinamentos de pastores que estão dizendo, se você não der o dízimo, segundo escreveu Malaquias, não pode ser salvo. Outros dizem, o dízimo é fora parte, o dízimo está antes da lei e depois da lei. Antes da lei a gente encontra Abraão dando dízimo a Melquisedeque, mas depois da lei, depois da morte de Jesus para frente, quem é que vê alguém cobrando dízimo? Depois da cruz para frente, depois de Jesus ressuscitado dos mortos para frente, quem cobrou dízimo? Quem prova que houve dízimo? Né? A Bíblia não prova, não mostra, ninguém falou em dízimo, ninguém citou da cruz, da morte de Jesus para frente, ninguém nunca citou Malaquias, né? Citou Isaías, citou Jeremias, mas Malaquias não foi citado por nome de apóstolo Paulo, nem pelos seus ajudantes, cooperadores que cooperou na obra, nunca citaram nomes de Malaquias, né? E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela destrói, né, os ensinamentos malignos que as pessoas têm. Veja, a depois da lei, olha o que Paulo está dizendo. E às vezes citado para cá, diz, olha, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A gente vê que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não é a lei de Moisés, não é a lei dos dízimos, não é a lei das ofertas assadas, não é a lei do 10% do que nós ganhamos. Essa lei é a lei espiritual, né? A lei de Moisés é uma lei carnal, é uma lei que você dá do fruto da terra, o dízimo, do fruto dos animais, o dízimo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é uma lei espiritual. É o amor, é a caridade, é a paciência, é a benignidade, é a santidade, né, que vai permanecer. E aqui continua mais dizendo aqui o 3 diz, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Lá em Hebreus, no seu capítulo 2, versículo 14, diz, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né? O diabo que os pastores trazem para as suas reuniões é destruído. No livro de Malaquias, cita sobre o devorador. O devorador vai encontrar no livro de Joel, no seu capítulo 1, versículo 4 em diante. Vamos ver que é lagarta, é cafanhoto, é um bichinho chamado lagosta, né? É um bichinho chamado pulgão. O devorador lá nunca foi o diabo. O diabo nunca foi conhecido na Bíblia como devorador. E nunca foi conhecido na Bíblia como ladrão. João 10 está dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir, mas eu vim para que tenham vida eterna.
fala de homens ladrões, congulosos, mentirosos, que não quer acordo com a palavra de Deus, mas sim roubarem. Eu quero agradecer a oportunidade aqui em nome